Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No programa de hoje recebemos o parlamentar que vai ditar o ano político da Câmara Municipal. Estamos com o vereador Mauro Zacher, novo presidente da Casa, empossado no início desta semana. Vereador, bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade que a gente tem na TV Câmara de poder aqui dizer um pouco, né, daquilo que a gente pretende para este ano de 2012, um ano eleitoral, que Exato. Nós sabemos que tem aí um grande debate na cidade, porque é o momento onde a população vai escutar a prestação de contas daqueles que estão encerrando os seus mandatos e, ao mesmo tempo, as propostas daqueles que concorrerão no ano de 2012. Então, Exato. a Câmara tem um papel fundamental neste ano. Será provavelmente um ano tenso, né? E de tensão o senhor já veio aí desde o ano passado, né? Foi um momento de protesto na sua eleição, mas a posse no início dessa semana foi com bastante tranquilidade. Não, sem dúvida, né? Aliás, a gestão vai ser com muita tranquilidade, né? Essa casa aqui tem uma tradição do respeito ao contraditório, né? Assim foi e sempre será, né? Quando votamos aqui projetos, a maioria deles não são por consenso, né? São ao lado dos que defendem, né, o projeto, aqueles que defendem o executivo e aqueles que defendem, né, fazem oposição. Então, é muito comum para nós conviver com o contraditório, né? E é assim que será, né? O que nós tentamos ontem, quando apresentamos o nosso discurso, perante aí a várias autoridades que estavam presentes. Aliás, faço um registro, né? Estava extremamente prestigiado ontem o ato solene, né? Nós, na verdade, fizemos um grande compromisso público, né? Nós identificamos algumas coisas que nós poderíamos sugerir aqui para a Câmara, né? E faço aqui uma ressalva que muitas delas foram colhidas do próprio Congresso da cidade, o que significa que há uma origem para a construção disso, né? O Congresso reuniu de uma maneira diferente, né? Nós estávamos acostumados através do orçamento participativo ou das micro-regiões, né? Mas reuniu através dos bairros. E dali para a gente surgiu... situar o telespectador, só o 5º Congresso da cidade, que foi em dezembro de 2011 agora, né? Exatamente. Tratou de todos os temas pertinentes para a cidade. Transitou por todos os bairros e concluiu no mês de dezembro, né? Então nós identificamos algumas coisas importantes, como a gente teve a oportunidade de sugerir ontem, né? Acho que uma das coisas que chamou bastante a atenção do público, da imprensa também, foi o fato de que a gente possa fazer com que a Câmara ocupe um espaço maior de fiscalização, né? Esse é um dos papéis principal aqui de qualquer vereador, né? Então nós copiamos, né? Nós queremos estabelecer aqui, em cima das condições do nosso regimento, do modelo muito usado no Parlamento Europeu. É claro que é um sistema parlamentarista, né? E que há uma cobrança, né, uma prestação de contas do gestor perante o Parlamento, né? Isso aqui, em regra, funciona, né? Mas há uma banalização até desse processo, a vinda de gestores para vários motivos, né? Então nós queremos estabelecer uma agenda, é chamado, no termo inglês, accountability, né? Que nós, não há uma tradução literal desse processo para o português, mas nós queremos estabelecer no nosso regimento isso. Fazer com que os secretários municipais, inclusive o prefeito, venham pelo menos uma vez ao ano ao Legislativo, né? Com um caráter de prestação de contas à casa do povo, aos vereadores, né? E que poderão ali não só prestar contas, como poderão estabelecer os seus novos objetivos e metas para o ano, né? Isso é fundamental, porque deixa a Câmara num papel realmente de fiscalização do cumprimento do seu papel, né? Então, acho que isso foi muito bem entendido pelo Executivo. É claro que a Casa tem aqui completamente a sua autonomia, né? Me parece que essa proposta vem não como uma proposta de coação do Executivo, Não, no sentido pelo de vir contrário. aqui prestar contas, mas no sentido da transparência, né? De que isso seja uma coisa natural. Exatamente, né? E o exercício aqui dos mandatos, né? Outra questão importante que nós trouxemos ao debate
foi também usando um modelo do Parlamento do Canadá, de Montreal especificamente, né? Nós aqui, a cultura gaúcha, há muitas vezes uma radicalização, né? Alguns chamam de grenalização do debate, né? Quando há uma proposta do executivo, né, já há a oposição e acabam bons projetos que seriam bons para a cidade, né, acabam tendo às vezes leituras políticas equivocadas ou o debate radicaliza e acabamos então não conseguindo avançar em assuntos tão importantes. E a cidade nos cobra, né? Poxa, mas por que demora tanto para sair o Cais do Porto? Por que demora tanto para sair obras importantes? Poxa, porque há sempre um debate muito radicalizado e nós aqui poderíamos nos lembrar aqui de vários momentos. Esta casa aqui protagonizou vários, né? Essa ideia do escritório de consulta pública... Pois é, exatamente, nesse sentido da transparência também. Eu quero propor aqui que possa dois ou três vereadores fazer uma visita, né? Ir a Montreal e conhecer realmente esta proposta que tem dado muito certo, né? Quero ressaltar aqui que o secretário César Busato me passou esta informação, achava que era uma ideia muito importante, né? Porque nós construímos uma estrutura muito enxuta aqui na Câmara, né? Técnica. O Executivo tem uma ideia. Antes de enviar o projeto, já como na forma da lei, faz uma consulta pública, né? Conversa com setores, dialoga com o orçamento participativo, dialoga com segmentos da sociedade, né? E vai construindo. Não de uma maneira onerosa, como Não, de jeito não onerosa. Como um plebiscito, assim, mas consultando as representatividades da cidade. Não chega a ser um plebiscito, né? Não há esse custo do plebiscito, há uma construção política. Onde é que são os pontos que não são possíveis para a oposição? Quais são os pontos que são possíveis nós avançarmos? Uma construção, né? Na busca de consenso, porque a cidade nos cobra. Poxa, nós temos uma casa legislativa, quer dizer, os parlamentos no país, em regra, são cobrados, né, muitas vezes porque se tornam casas caras, de poucos resultados. Quer dizer, isso possibilita que a gente vá construindo consensos. Outra proposta sua é justamente aproximar a Câmara Municipal ainda mais das comunidades. Exatamente. O senhor, no seu discurso, citou aí a possibilidade de se fazer sessões plenárias em bairros, enfim. Como é que isso funciona? É possível de acordo com o regimento da casa? É possível, claro que é possível, né? Não é também uma ideia que não aconteceu, não é uma ideia que a Assembleia também não venha fazendo, né? A interiorização da Assembleia, né? Na verdade, muitas pessoas gostariam de conhecer mais a Câmara. É muito importante que a gente leve, né, a Câmara, né, para a proximidade da comunidade, né, de bairros, né? Nós fizemos muito aí audiências públicas. Eu confesso que eu sempre fui muito simpático às audiências públicas, né? O fato é que são assuntos pontuais, né? E muitas vezes não acontece o debate como deveria acontecer. Acabam os lados indo com posições já fechadas e nós não conseguimos avançar em assuntos locais, né? Bom, o fato de levar a Câmara para a comunidade é realmente fazer como uma sessão, né? Isso demonstra a oportunidade de tu ter a comunidade mais próxima, demonstra a oportunidade que a gente tem de mostrar o trabalho que está se fazendo, né, para tentar aproximar realmente a comunidade. É uma ideia, né? Eu acho que nós vamos ter condições de fazer em alguns bairros, né? Nesse sentido de aproximação da comunidade, eu acredito que 2011 tenha sido um ano bastante inovador para a Câmara Municipal, no sentido de que a presidente, na sua gestão, gestionou vários projetos de, né, o Câmara na Comunidade, Câmara no Ônibus. Segundo ela, conseguiu fazer uma radiografia da cidade. O senhor pretende usar essa radiografia na sua gestão para continuar esse tipo de trabalho? Não, sem dúvida. A Câmara possui aqui a TV Câmara e o Câmara na Comunidade é uma experiência importante, né? Correu o risco de não banalizar, né? Quer dizer, a gente, não há necessidade de a gente usar o TV Câmara para andar no ônibus. Há outros mecanismos muito mais inteligentes, né?
muito mais eficaz de nós medir a necessidade de melhorar o transporte público, né? Então, me parece, corremos o risco aí de, inclusive, sofrer o ridículo. Mas o esforço da aproximação agora continua. A TV Câmara poder ir à comunidade, mostrar aquilo que não está sendo bem conduzido pelo Executivo, né? Chamar os secretários e depois demonstrar, acho fundamental, né? Mas corremos o risco, assim, né, de inclusive passar pelo ridículo, né, porque há mecanismos muito mais inteligentes para que a gente possa levar ao Executivo, levar aos consorciados que hoje administram o sistema de transporte melhorias. Aliás, a Câmara aqui produziu tantos debates importantes, inclusive sobre essa pauta, né, em relação ao transporte público. Essas sessões nos bairros seria uma maneira de sistematizar melhor levar a Câmara para dentro da cidade, não uma audiência pública, não a TV Câmara, porque essa é uma passagem nossa muito rápida, né? Então há pessoas que realmente reconhecem, porque a TV Câmara tem uma audiência muito boa, quer dizer, ela demonstra lá, olha, o Executivo não deu retorno a essas obras, né? Mas também é uma simples passagem, né? Poxa, eu gostaria de ver uma sessão, às vezes eu não tenho oportunidade de ir lá, porque é longe da minha residência, ou porque está fora do meu horário, eu trabalho durante o dia, quer dizer, é uma maneira que a gente tem de botar as comissões ali, né? Que a comunidade possa vir e participar, né? Vir e participar do processo, vir e poder contribuir, sugerir, encaminhar soluções e ter uma sessão, né? Uma sessão ali onde os vereadores vão poder debater, inclusive aprovar projetos. Pois o senhor propôs também a criação de uma agência de desenvolvimento que possa pensar Porto Alegre para os próximos 50, 100 anos aí. Acho que hoje em Porto Alegre a gente já tem algumas iniciativas, inclusive da Prefeitura, né, como o Observa Poa, que tenta fazer assim, esse mapa de necessidades da cidade. Seria alguma coisa nesse sentido? Como é que funcionaria? É bem diferente. O Observa Poa, ele nos oportuniza dados, assim, números, né, uma radiografia, né, sobre indicadores da Prefeitura. Aliás, são importantíssimos para que a gente possa, né, apresentar projetos, encaminhar soluções, né. A Agência de Desenvolvimento, ela tem um outro perfil, né. Ela vai ser uma instituição pública, mas não estatal, né. A ideia é tu conseguir juntar ali recursos públicos e recursos privados, né. Então se cria uma agência, né, onde tem o papel de pensar a cidade, né, pensar novas oportunidades para a cidade, né, onde possa ser uma gestão compartilhada, né, um grande conselho, né, a gente possa contar aí com várias empresas, com vários setores da cidade dentro de uma agência, né, sem aquela cara de estatal, né, mas sendo pública, né, tem o objetivo, né, realmente de encaminhar projetos, pensar o futuro da cidade. Foi aqui discutido quando nós fizemos a revisão do plano diretor, a criação de um instituto, né, que ainda não foi concretizado pelo Executivo, nos moldes de Curitiba, né. Muito interessante a ideia, mas tinha a finalidade única de pensar o desenvolvimento sob o ponto de vista urbanístico, né? Como é que a gente quer que a Zona Sul cresça? Como é que a gente gostaria de pensar a mobilidade da cidade? Como é que nós gostaríamos que a região leste, enfim, como é que a gente queria pensar a orla, né? Sob o ponto de vista urbanístico, né? A Agência de Desenvolvimento, ela vai mais longe, né? Aliás, é uma experiência que tem sido usada em várias capitais aí do país e cidades. Santa Maria, que é um caso de um case que está dando muito certo, né? Onde não só tu pensa a cidade para os próximos anos, né? Tu cria um grupo de trabalho para várias questões, né? A Agência de Desenvolvimento pode formar um grupo de trabalho para pensar a segurança, pode fazer um grupo de trabalho para pensar a questão urbanística, econômica da cidade, a atração de novos investimentos. Aliás, Porto Alegre tem registrado aí uma saída de vários setores. Por que não encontro em Porto Alegre uma política pública específica, né? Não encontro uma logística específica, não encontro espaços físicos adequados? Quer dizer, é muito comum a gente acompanhar aqui diariamente empresas que realmente estão tendo, por outros municípios, muito mais oportunidades. Mesmo Porto Alegre tendo uma mão de obra bastante qualificada.
Seria uma maneira, então, de estudar a cidade de uma maneira mais integral. Exatamente, de maneira mais ampla de que o pensamento inicial, que era a construção do Instituto, que tinha uma visão mais urbanística, arquitetônica da cidade. Agora, um desafio que eu acho que vai ser ainda mais pontual, mas ainda assim um desafio, é a sua proposta de mudar o código de posturas da cidade, né? Porque a sua proposta de promover a paz urbana é difícil, né? É louvável, mas é difícil. É verdade. Na verdade, hoje nós temos já uma legislação, né? O Código de Posturas, que é de 75, do prefeito Thompson Flores. O vereador João Dib teve uma grande participação na construção dessa legislação, né? Nós buscamos assim algumas ideias, né, e de legislações que estão acontecendo no país. Primeiro, há outras várias cidades que já fizeram uma grande revisão sobre o Código de Posturas. Belo Horizonte, poderia aqui citar, embora não seja o melhor modelo que nós estamos buscando, mas o Rio de Janeiro tem feito isso. Inclusive criou uma Secretaria de Ordem Pública, o que não nos agrada este modelo feito pelo Rio de Janeiro, né? Bogotá fez isso, uma cidade extremamente violenta, né? O que nós queremos estabelecer com isso não nós temos as nossas leis né, existentes, né? O que nós queremos estabelecer é uma nova legislação municipal, né, adequada, modernizada, né, e que nós tivemos aqui a audácia de chamar de constituinte do cotidiano, né? Então são problemas de vizinhos, né, em relação às nossas praças, em relação ao nosso lixo, ao nosso espaço público, né? Como o cidadão pudesse ter uma legislação que ele pudesse socorrer, né? Existe um jogo de empurra, né? Quando o cidadão sofre com esse tipo de situação, ele não tem amparo da polícia, né? A primeira resposta que a gente tem é que a polícia não tem pessoal possível para atender essas demandas da sociedade, e que estão extremamente acontecendo assim, de maneira muito corriqueira, eu diria. A Cidade Baixa é um caso desse. Exato, exatamente. Nós tivemos uma audiência pública, duas audiências públicas, né, que estavam assim completamente lotadas. Quer dizer, a população indignada, porque são moradores e comerciantes, né, que têm alvará, que pagam seus impostos, que acabam sendo prejudicados por aqueles que não tem alvará, ou que tem alvará para restaurante, mas funcionam como bar. É uma bagunça organizada. A dinâmica para reorganizar esse código de posturas é exatamente ouvir todos esses setores? Nós queremos fazer um bom debate, né? Vamos buscar experiências que deram certo em outras capitais, outras cidades, inclusive fora do país. Essa é a intenção, fazer um grande debate, né? E convocar aí ideias, abrir um espaço público para isso. Acho que a internet pode nos possibilitar, né, muito isso, mais do que grandes audiências, né, que acabam nem sempre formulando coisas interessantes, mas a internet pode nos permitir que a gente venha aí arrecadar muito apoio, muitas informações, e buscar aí dentro da universidade setores que possam contribuir, né, para que o cidadão tenha um código, né, que ele mesmo venha decidir, estabelecer, como é num condomínio, né? Quem mora no edifício sabe que tem um condomínio que tem regras, né? Tem horários, enfim, que a gente acaba decidindo. E penalização, né? A prefeitura tem gasto recursos enormes em campanhas. Por exemplo, aí, esta campanha da faixa de segurança, né? Agora eu curto, eu cuido. Quer dizer, a gente sabe que é muito importante a campanha, mas se não tiver lei, penalização para aqueles que não cumprem, a gente sabe que o resultado é muito pequeno, né, em cima do que se imagina que poderia se ter com uma campanha boa. Agora, para a gente terminar, vereador, vamos trazer a conversa para dentro da Câmara mesmo, né? O senhor propõe criar aí uma Câmara Verde, mais sustentável. Como é que vai funcionar isso? É verdade. Quem convive aqui na Câmara, primeiro percebe a necessidade de nós informatizar os nossos processos, né? Isso permite mais transparência, permite menos custo com papel, né? Eu já conversei com vereadores aí que são militantes da área, né? O vereador Todeschini, que está na mesa diretora, o vereador Beto Meche, né? Vereadores que realmente já há algum tempo vêm cobrando isso, né? Sem dúvida, pensar uma cidade de maneira sustentável é tudo aquilo que nós gostaríamos, né? Cada vez mais ter uma cidade
né, sob o ponto de vista da sustentabilidade, que quebra essa lógica do automóvel, enfim, né? Mas nós temos que começar por nós, né? Então já tem por parte assim, de alguns vereadores, né, já o compromisso, né, da contribuição para que a gente possa ter uma Câmara que pense, gaste menos papel, que pense em outras fontes de energia, que possa reciclar e destinar o seu lixo para o local certo. Enfim, eu acho que a gente pode ter aí avanços significativos aqui na administração. Sobre outras coisas também que a gente já tem anunciado, que é a questão da transparência. Claro. Né? Nós temos uma cultura de transparência bastante interessante aqui na Câmara em relação, por exemplo, voto secreto, que ainda existe no Senado. Enfim, a Câmara foi uma das primeiras parlamentos que aboliu o voto secreto. Né? Nós temos um site de transparência que a sociedade entra no site da Câmara, né? Pode ali acompanhar o gasto do vereador, a sua presença no plenário, os seus projetos de leis, quer dizer, e vem uma legislação nova agora do governo federal. Então nós vamos potencializar a transparência, né? Esse é um dever da democracia, um dever de nós parlamentares, não só os mandatos dos vereadores, mas também, né, a administração aqui da casa. Então nós vamos aí, com a informatização dos processos, vai ser ainda mais fácil de realizar essa transparência. E nós temos este compromisso, né, com o zelo da coisa pública, o compromisso republicano. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela entrevista. Muito sucesso em todos esses novos projetos, esse ano de muito trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, espero que a TV Câmara possa estar levando ao porto-alegrense, né, o nosso trabalho aqui dos vereadores, né, o mandato, o bom debate nas comissões, nas audiências públicas, na tribuna popular, no plenário com os vereadores, enfim, e principalmente mostrando aí dificuldades que nós temos muitas vezes em algumas comunidades, demandas que têm que ser resolvidas pelo Executivo e que a gente possa, através aqui do Parlamento, fazer esta fiscalização que a gente tem já demonstrado publicamente que é a nossa vontade nesse ano como presidente da Câmara. Tá certo. O Jornal da Câmara termina aqui. Eu quero agradecer também a sua audiência. A gente se vê na próxima edição.